Gente, um homem segundo o coração de Deus, uma pessoa segundo o coração de Deus, ela tem como característica única e exclusivamente a adoração, o empenho e a empolgação por estar fazendo as coisas por Deus. Porque Ele que deveria ser toda a nossa fonte de prazer, o nosso motivo de alegria, o nosso grande projeto deveria ser agradá-lo, porque se nós somos feitura dele, se nós somos criação dele, se nós recebemos a revelação do seu caráter em nós, de podermos vivenciar o seu caráter em nós, esse deveria ser o nosso prazer. Daí Jesus dizer que quando o Espírito Santo viesse e passasse a habitar em nós, o Espírito Santo ia convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, ou seja, o grande pecado nosso, inclusive daqueles que se percebem salvos em Jesus, é não conseguir ter nele a razão da sua vida, é não conseguir se desgastar por ele, é não conseguir se empenhar por ele, é não conseguir entender que quando a gente o ama, a nossa vida consiste nisso. Davi entendia isso, por isso que Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Alguém pode pensar assim de maneira racionalista, mas por que ter de se empenhar por Jesus, que é Deus em pessoa? Olha, a resposta está nas nossas próprias práticas. Você se empenha pela droga, você é capaz de fazer congressos pela descriminalização da maconha, você é capaz de fazer músicas, né? Outro dia eu fiquei surpreso que tem uma música aí que eu gosto muito dela, me dizem que é um tributo à maconha, né? Como é? Beija-flor que trouxe o meu amor, voou e foi embora. E aí começa a falar de uma série de coisas, dizem aí as mitologias cotidianas, que essa música do Nat Roots, que na época se chamava Nativos, né? Que é um tributo à maconha, mas olha que música linda. Tem outra música que fala aí do Tim Maia, eles dizem que do Leme ao Pontal, na verdade, era o tamanho da carreirinha que o Tim Maia fazia do Leme ao Pontal no mapa, né? Do Leme ao Pontal. Mas seja lá o que for, tem outras coisas aí, tem gente que faz música, solta bunda, bunda, bunda. Então, os seres humanos se empolgam pela maconha, pelo funk, fazem música pra bunda, fazem música de amor, quer dizer, se desgastam. O que faz sucesso na nossa sociedade? São as músicas que vão falar aí, né? Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, supera. Então são músicas que vão falar das nossas emocionalidades. Tem problema? Não! O problema é que a gente não vê que a gente gasta muito dinheiro e se desgasta e até vive pouco por causa dessas questões. Agora, Davi não. Davi intuiu e se empolgou por aquilo que era Deus na vida dele. Em Deus faremos proeza, diz um salmo, que eu não me recordo agora se é de Davi. Mas em Deus Davi foi um ser humano pleno. Tendo o Senhor como empolgação, ele entendeu que na vida ele fazia salmos, ele foi o principal rei de Israel, né? E muitas outras coisas ele teve como ser humano. Agora, não é para ter essas coisas que Davi teve que a gente tem que amar ao Senhor. É o contrário, é um processo que vem de dentro para fora. Primeiro é ser convencido do pecado. Qual é o pecado? Não creem em mim, ou seja, não se empolgam por mim, não entendem que a vida deles está em mim, que a vida deles deveria emanar de mim. Davi entendia isso, Davi não sabia viver uma outra vida. De maneira que a simplicidade com cara de ingenuidade, mas o grande segredo da existência é saber que fora de Jesus, fora do nosso Senhor, não tem vida. Não tem vida, não tem graça, não tem guerra, não tem vitória e nem a derrota tem graça nenhuma. Porque é vida fora dele. E Davi entendia isso. Daí Deus se empolgar com esse ser humano, conforme você pode ver em vídeos anteriores. Aí aqui chega o Davi, o guerreiro, diante de Golias, e aí a gente tem o desprezo do gigante, que humanamente estava correto. Mas antes é bom lembrar isso, que quando a gente entende que a nossa vida é nele, quando a gente larga esse pecado para lá de não crer nele, não crer em Jesus, a gente começa a entender também que Deus não vai ficar fazendo discussões filosóficas ou até sociológicas. E Deus é a favor da guerra? Nossa, Davi então em Cristo ele matou o gigante?
porque as questões sociológicas continuam acontecendo, a sociedade se organiza, naquela sociedade Israel precisava se defender de um exército infernal de filisteus, como eu e você precisamos nos proteger de hostes infernais disfarçadas às vezes até de ideologias políticas. Ali não, ali a coisa era real, tinha visibilidade, carne, sangue, e o gigante estava pedindo para ser vencido, porque o gigante estava dizendo: se nós vencermos vocês, nós seremos o demônio na vida de vocês. Davi tinha que vencer isso, não adianta discussões se a guerra valia ou se não valia. O que importa é que o menino estava lá vivendo a sua vida em Cristo, né? Porque Davi, ele era presságio de Jesus, né? Ele prefigurava Jesus, ele estava vivendo a sua vida simples, honrando o Pai, e de repente aparece um gigante no seu caminho. Não era uma pedra no meio do caminho, como vai dizer o poema de Carlos Drummond de Andrade, era um gigante no meio do seu caminho, e aquela questão precisava ser resolvida sem discussões filosóficas. Ele é pragmática, é o que é necessário fazer agora, sem chorumelas, né? E aí Davi chega diante desse gigante. E olha o diálogo dos dois, o diálogo do duelo. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Porque era desprezível aquele molequinho besta com 5 pedras e uma funda. Ele não estava errado não, ele era gigante de acordo com aquilo que os homens avaliam que significa gigante. Mas aí vem o gigante da fé. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espadas e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Davi não estava nem disputando arma com ele, ele só tinha o motivo que eu e você deveríamos ter para viver. O Senhor Deus que nos chamou, que aqui era o Senhor dos Exércitos, né? E aí Davi chega e diz para ele: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontados. Aí Davi promete e cumpre, porque ele promete é no Senhor. Ele não está ali fazendo conchavo político e guerrilheiro. Ele simplesmente é tomado, de repente, aquele menino com aquele medo humano, porque a coragem também ela vem com medo, porque ele poderia perder aquilo, mas ele é tomado de profecia, naquela sutileza profética que a gente só entende que é algo profético pela coragem inusitada daquele menino. Que coragem é essa? A não ser que alguém esteja sob domínio entumecido do Espírito Santo. Aí Davi chega e diz assim: hoje mesmo, olha o caráter profético da reação indignada de Davi: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele não estava, toda a terra saberá que há sacerdote nessa casa, toda a terra saberá que há valente nessa casa, que há profeta. Não, toda a terra saberá que há Deus. Isso é um tapa num tanto de pastor que eu conheço, que fica querendo que a igreja saiba que é pastor, que a igreja saiba que é sacerdote. Davi não estava nem aí para nada disso. Ele só queria que toda a terra soubesse que há Deus ali naquela situação. Isso não colocaria Israel com a autoestima resolvida, colocaria Israel como dependente dele. Ele deveria ser o nosso motivo de viver. Isso posto, Davi cumpre a promessa, porque vai dizer o texto que o Davi rodou a sua funda e jogou a pedra quando o gigante foi atrás dele, né? Até por medo o cara tem que reagir. E aí o que vai acontecer? E feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Olha o elemento miraculoso. Gente, esse coco aqui é muito duro. Não há pedra de um menininho que só sabia defender ovelha que vai matar um gigante, não. Isso é intervenção divina que já estava ali, estava nas palavras de Davi, no sentimento de Davi e na pedra que Davi atirou no nome do Senhor. Gente, como Deus procura pessoas simples que confiem nele. Não é para ser simplista, não é para viver de jogar pedrinha na cabeça de gigante,
mas naquela hora, naquele momento inusitado, era o que ele tinha. E na verdade ele não estava preocupado com o que ele tinha, ele só estava convicto de que ele estava nele. Eu lembro uma vez conversando com uma pessoa muito querida, e ela me acusou: você é um vagabundo, você fica se escondendo atrás de Deus. E eu disse: olha, você pode me dizer o que você quiser, que eu não estou ganhando dinheiro, etc., mas vagabundo eu não sou, não. Eu estou trabalhando pesado, era uma época que eu estava trabalhando muito, atendendo pessoas o dia inteiro, mas como eu não ganhava dinheiro, eu fui taxado de vagabundo, né? Eu falei: e outra coisa, é verdade, eu estou me escondendo atrás de Deus, sim. Eu estou me escondendo atrás de Deus porque eu estou nisso tudo por causa dele. Era essa a convicção que Davi tinha. Em Cristo a gente faz proeza, inclusive trabalhar 4 anos sem ganhar nenhum centavo, mas fazendo a obra por fidelidade a Ele e sobrevivendo como vivo estou aqui falando com você. Eu estou falando de uma situação que aconteceu em 2003, nós estamos em 2020, ou seja, há 17 anos atrás, porque nele a gente fica desempregado, sem se tornar vagabundo. Nele a gente trabalha sem ter salário, mas trabalha muito, porque é nele, é com a palavra dele. Não é por loucura, é porque a palavra dele te visitou e você faz nele. Nele Davi pegou a sua pedrinha, colocou na funda e atirou no gigante, e nele a pedrinha afundou-se na testa do filisteu armado. Porque é nele. E aí a profecia de Davi se cumpre, porque ele falou: ferir-te-ei, a pedra encaixou-se-lhe na cabeça, na testa. Depois, tirar-te-ei a cabeça, aí vai dizer que o gigante cai de rosto ao chão, e o Davi vai lá, era guerra. Se aquele gigante se levanta, Israel estava perdido. Então Davi, decepa a cabeça do gigante conforme os ritos de guerra daquele período. E a terceira promessa vai dizer o versículo 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, e caíram dos filisteus feridos pelo caminho. E aí vai dizer que caíram feridos pelo caminho, que morreu muitos filisteus, né? E foram as feras do campo. Mas o que a gente precisa entender é que a gente precisa deixar os moralismos à parte. O que é o moralismo? É ficar perguntando assim: mas isso é correto, não é? A vida, ela se apresenta a nós. Aqui não se trata de caçador esportivo. Aqui não se trata de um homem de guerra, como é o presidente do Brasil, tá? O presidente do Brasil e toda a sua milícia e toda a sua corja são homens de guerra, são homens dados a contendas. O mundo está todo em paz. Eles inventam de confrontar a China. Davi não era assim. O mundo admira o Brasil, as suas belezas naturais, tem lá as guerras políticas? Tem. Mas o homem resolve dizer que os países estrangeiros estão comprando madeira ilegal no Brasil. Aí quando a gente vai investigar, o homem, esse homem da iniquidade abominável, eleito e amado pelos cristãos, ele afrouxou as leis de exportação, de extração de madeira e vendendo aos países. O homem é dado a contendas. E aí fala assim: pessoal faz rachadinha. Quando a justiça vai investigar, é ele, o seu partido, a sua corja que chegaram até aqui com rachadinhas. Davi não era assim. Então, ainda fica o povo: respeita a autoridade. Eu vou respeitar a autoridade que não respeita a autoridade superior, que é a Constituição? Porque todos esses homens, diferentemente de Davi, são rebeldes à autoridade, inclusive à autoridade do Senhor. Qual que é a autoridade do Senhor? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Aí o cara assume a presidência da República, ele não está nem aí pela população. E aí o Brasil tem essa maldição cultural de amar quem dele judia, de amar quem dele arranca até a alma, de amar quem cessou os programas sociais, amar e preservar quem não está nem aí para a mortandade que assola o Brasil neste dia. Davi não era assim. Então, o Brasil não está em guerra com ninguém, mas aí a gente fica ouvindo aí toda hora o pessoal se preparando para um golpe, para uma guerra, para atacar, para zombar, etc. Presidente, o arroz está caro, vai comprar arroz na Venezuela. É um homem de intriga, um homem de deboche, um homem que não tem amor. Davi não era assim. Davi era um homem cheio de amor, e ali ele estava preocupado com o seu povo que carregava o nome do Senhor, e tinha um gigante à sua frente e um exército
encapetado de filisteus à sua frente. Ele precisava resolver aquela situação. E numa situação assim, a gente não pergunta se é ético ou não ético, se Deus é ou não é a favor da guerra. Não adiantava aqui Deus ser a favor da guerra, os filisteus eram. Os filisteus estavam ali para apurrinhar a vida daquele povo. Crente precisa ter essa praticidade. Eu não sou a favor da guerra. Mas se o país entra numa situação onde demônios do exterior vão vir aqui querer acossar as nossas vidas, estuprar as nossas filhas, apurrinhar a vida da nossa nação, a gente vai ter que escolher matar ou morrer. E nessas horas é muito bom ser crente, porque o agir é na força do Senhor. É isso que vale. Não é ficar desqualificando o texto bíblico por causa dessa situação do Golias. Davi não pediu para o Golias aparecer, ele apareceu e precisava ser enfrentado no nome do Senhor. Davi não estava nem pensando em ser rei de Israel, ele nem sabia o que lhe aguardava, mas ele o tempo inteiro era fiel a Deus. É este o homem segundo o coração de Deus. Não é empreendedor, mas quando a crise lhe chega à frente, ele empreende. Não é um homem aguerrido, mas quando a batalha chega à sua frente, ele vai no nome do Senhor. É isso que a gente precisa aprender com Davi. Precisamos nem fazer mais meditações aqui. A vitória, de fato, foi do Senhor. E o Davi, cheio do Espírito Santo, faz aquelas 3 promessas. Ele nem sabe de onde ele tirou aquilo. Eu estou dizendo isso porque eu já passei por experiências assim. Mas não sei de onde que eu tirei isso. Porque o Espírito Santo nos possui. Davi é a antecipação do Espírito Santo derramado em algum ser humano nessa terra. Porque ele agia assim no cotidiano, com todas as falhas que ele teve, que nós vamos ver no decorrer das nossas meditações. Mas aqui eu quero te encorajar, seja de Jesus, clame a Jesus, conte com Jesus. Você não é crente? Para de ficar contando com estrategismos, sejam eles políticos, ideológicos, filosóficos. Seja prático. Ser prático significa também estudar, significa ponderar os seus caminhos, compor as suas musiquinhas como Davi sabia compor, mas seja prático. O que é ser prático? É viver a vida que Papai do céu te confiou. É isso que a gente precisa aprender. É isso que a gente precisa aprender. Levar Deus a sério, como Davi levou, sem Bíblia, sem teologia, não tinha nada. Ele viveu segundo o seu tempo lhe proporcionou que vivesse. Mas tem uma coisa que Davi viveu e que qualquer ser humano de qualquer período histórico pode viver. É crer no Senhor. É daqui que vem o clamor do Espírito que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não é fé de ser visionário, de ser empreendedor, de ser teimoso, não. Aquela fé suicida que eu vi outro dia a bispa Sônia Hernandes falando aí pelos idos de 2007. Deus disse para ela assim: olha, e se eu quiser recolher a vida do teu filho que está lá, todo aparelhado, vivendo de aparelhos? Ela falou: olha, Senhor, eu até acho que o Senhor tem razão, mas e a minha fé? Eu creio que o Senhor pode deixá-lo vivo. Fé satânica, porque ela deveria crer no Senhor, que aí fica o menino lá vivo, sei lá mais quantos anos, penando por causa da fé de Bispa Sônia, que é uma fé satânica. Né? E aí Deus fala: então tá, você confia na sua fé? Fique com a sua fé. É o que Deus diz para Bispo Macedo, para Bispa Sônia Hernandes, para R.R. Soares, para tantos outros que se foram. Dou nomes mesmo, e dou nomes no nome do Senhor, porque a fé sem a qual é impossível agradar a Deus é a sua confiança em Deus de dizer: puxa, Senhor, eu acho que eu perdi, mas em Ti eu sei perder. Em Ti está doendo a chance que eu desperdicei, mas eu ainda estou em Ti eu tenho como perder as chances. Em Ti eu tenho como caminhar, apesar de ter dado uma grande bobeira na vida. Porque sem essa fé, sem essa relacionalidade, sem essa confiança em Deus, é impossível agradar a Deus. Como é que a gente aprende essa fé? É andando com Ele. Porque Davi não tinha teologia, mas ele soube andar com o Senhor e ele arranca de Deus esse suspiro: olha um homem segundo o meu coração. Deus eterno está procurando homens segundo o seu coração. É isso que é adorar ao Senhor em espírito, ou seja, naquela guerra
não tinha como sair disso, ele é tomado em profecias, adorando em espírito. E é em verdade, que no dia a dia você não sabe viver sem Deus. O ser humano mais evoluído que eu e você vamos conhecer é aquele ser humano que, tendo ou não tendo conhecimentos, tendo ou não tendo tecnologias, tendo ou não tendo consciência histórica, sincronia, né? Ele vai dizer, eu não sei viver sem o Senhor. Não sei. Davi vai dizer isso no Salmo 131. Senhor, meu coração não se elevou. Meus olhos não levantaram. Eu nem me exercito em grandes assuntos e nem em coisas que eu acho complicado demais para mim. Eu fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada para com sua mãe. Assim é minha alma para comigo. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Ou seja, Davi não sabia viver se não fosse no Senhor. E isso, do intelectualizado ao homem guerreiro que ele teve de se tornar, é possível para todos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Que fé? A nossa relação com Deus. Não é fé para fazer campanha na Igreja Universal, não. É fé de relacionarmos com Deus. Essa fé Davi tinha. E sem essa fé é impossível agradar a Deus. Você pode até derrotar um gigante Golias e virar palestrante sobre como derrubar gigantes. Davi não, ele não virou palestrante de nada não. Ele só foi vivendo a vida que Deus foi colocando na frente dele. E é isso. Sem essa fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, Deus tem prazer num tipo de ser humano. É gente igual a Davi que confia nele. O que vier ou o que se for, eu estou nele. É isso que é importante. Fora isso, a vida é vício, é lutar para explicar para os outros a importância da droguinha que você consome, ou a importância da ideologia política. Mas quem anda com Jesus vai saber fazer as lutas que se lhe chegarem à frente. Mas não vai viver em função de nenhuma dessas coisas, não. A gente vive em função do Senhor. Pense nisso. Que o Senhor te abençoe. Se este vídeo está te fazendo algum bem, dê o seu like, compartilhe, entre neste canal, visite a playlist do livro de 1º e 2º Samuel e inscreva-se neste canal, aperte o sininho para você receber as notificações. E se você quiser falar comigo de forma mais personalizada, digamos assim, entre aí nas minhas redes sociais que estão aí na descrição deste vídeo. Que o Senhor te abençoe.